Eu vou dirigir uma pergunta aos dois. São duas companhias internacionais já bastante ambientadas no Brasil. A Shell, salvo engano, quase um século de Brasil, se não estou enganado, 110 anos. A Acciona um pouco mais recente, mas também uma vida intensa no Brasil, particularmente em São Paulo. Aliás, a expressão da maior obra pública da América Latina foi contratada no nosso governo, fruto de um encontro que nasceu aqui, em Davos, com o José Manuel, em 2019, em janeiro de 2019. E, a partir dali, evoluímos para aquilo que hoje representa a maior obra de infraestrutura urbana, senador Rodrigo Pacheco, da América Latina, está sendo realizada em São Paulo. E o presidente começou que mora em São Paulo, se você se lembra, essa era uma obra paralisada, uma questão jurídica grave e complexa. Graças aos procuradores do governo de São Paulo, conseguimos uma equação boa e com os parceiros, os que estavam e o novo parceiro, conseguimos viabilizar. Mas a pergunta que eu dirijo a vocês é: aonde pode melhorar? Começando por você, Cristiano. Você fez ali observações importantes, considerações expressivas. Vocês fizeram uma joint venture com a COSER, hoje um dos 3 maiores grupos privados do país, sob liderança do Rubens Ometo. A Acciona tem parceiros também hoje no Brasil, sócios brasileiros. Aonde podemos melhorar? Aonde o Legislativo aqui representado pelo presidente do Congresso Nacional, o Supremo representado pelo ministro Barroso, poderiam contribuir para que o ambiente fosse ainda melhor, para que novos investimentos pudessem ser realizados no país, gerando empregos, gerando prosperidade. E depois a mesma pergunta para o André De Angelo. Obrigado, João. Talvez vou expandir um pouquinho mais nos pontos que eu coloquei ali. Começar com o pragmatismo que eu comentei. O Brasil tem uma competitividade muito grande no nosso setor de óleo e gás, na exploração e produção. E eu acho que a gente tem que ser pragmático como país, que a janela de oportunidade para monetizar essas reservas, gerando empregos e receitas, ela vai durar 10, 20, 30 anos, dependendo da velocidade da transição energética. Então, quanto mais a gente tiver celeridade para avançar o diálogo e o debate de abertura de novas fronteiras, aceleração, já muito bem colocada por vários, inclusive você na parte da manhã, a estabilidade regulatória, um marco regulatório estável, competitivo versus outras jurisdições, né? E a estabilidade fiscal, e eu volto no tema do imposto de exportação, que foi um susto enorme para a indústria, só para dar um exemplo de como é que isso foi temporário, durou 4 meses, a medida provisória caducou com o suporte do Congresso, mas hoje, toda vez que eu vou ao board da companhia com uma decisão de investimento, eu não coloco esse imposto de exportação no caso básico do Economics, mas eu tenho que mostrar um cenário caso ele venha a voltar. Isso impacta a reputação e a comparação do Brasil versus outros. E a decisão. Então, foi um efeito... Quando eu converso muito com interlocutores no executivo, e a resposta é não, mas foi temporário. Assim, foi, mas também não foi. Porque hoje eu tenho que mostrar uma alternativa, porque fica aquela preocupação, será que isso vai voltar ou não vai voltar? Então, eu acho que o pragmatismo, para entender que todas as formas de energia vão caminhar em paralelo, e a gente tem que acelerar ao máximo para não perder uma corrida de alocação capital internacional e desenvolver as receitas, as reservas de óleo e gás, e competitividade, muito cuidado com a estabilidade fiscal e regulatória, porque às vezes ela deixa sequelas e desvia o foco e o capital para um outro país. André, a sua vez. Bom, obrigado, João, pela pergunta. E onde podemos melhorar, né? O Brasil já nos últimos anos tem evoluído muito, conforme eu comentei, né, principalmente nos contratos de concessões. E hoje, onde a gente poderia estar apontando que existe uma necessidade de melhora, é na velocidade de execução desses projetos, de colocar em prática. Porque, e principalmente quando eu digo na velocidade, é na concepção, lá no nascimento do projeto, né? Tem que envolver não só parte técnica, engenharia, mas também os bancos, as entidades financeiras que vão financiar esse projeto. Estou falando de projetos de concessões, PPPs, onde a iniciativa privada participa junto, né? Porque quando um projeto já nasce com essa concepção de quem vai financiar, de quem vai executar, de quem vai explorar depois esse projeto, que normalmente está associado à prestação de serviço público, né, ele já nasce redondo. Ele já nasce de uma forma com, tu sabes que vai ter o início, o meio e o fim,
né? E se consegue dar velocidade, que nós sabemos que também a nossa legislação, existem prazos, existem processos e leis que têm que ser cumpridos, né? Mas se ele nasceu bem, isso vai ser cumprido. E não vai acontecer como acho que o presidente Pacheco comentou hoje da BR-381, que o ano passado não houve interessados na proposta, no projeto esse ano de novo, né? Então, por que isso, né? Porque ele ainda foi desenhado no modelo antigo, onde os riscos não estão devidamente compartilhados, onde existe muito risco que não se consegue definir num projeto passado para o investidor privado. O investidor privado não assume. Né? O investidor privado ele não assume um risco que ele não consegue medir, que ele não consegue calcular. É impossível isso. Né? Então, essa mentalidade de discussão, de colocar na mesa e abrir, né, e ver como solucionar, isso pode melhorar também. Né? Então, são esses pontos que eu queria comentar no planejamento, né, envolver todos que vão participar depois, já desde o início, né, e uma divisão, uma discussão transparente de adequação de riscos. Obrigado, André. José Roberto Caetano, sua pergunta. Aproveitando aqui o colega jornalista Dória, então, que abriu essa oportunidade de seguir, eu quero fazer uma pergunta também para os dois, com a particularidade para cada caso. Tá? Então, a pergunta geral é: qual é o tamanho do Brasil no grupo, nos negócios de cada grupo, da Shell, da Acciona? Quer dizer, qual é a posição do Brasil na lista, ali no ranking dos países, o tamanho do negócio, a importância? Qual é o potencial que vocês veem para o Brasil, talvez daqui a 10 anos? Quer dizer, se a gente pode subir nesse ranking interno do grupo, né? Em que área? E aí, dois negócios, duas particularidades. No caso da Acciona, tivemos a aprovação do marco do saneamento. Água é um negócio em que vocês já estão. Se isso está fazendo diferença, vai fazer diferença. Teve até um risco de retrocesso aí também, né? Naquela questão de volta para trás, que afinal de contas, felizmente não aconteceu. Mas, enfim. Mas, assim, qual é para vocês o efeito da aprovação pelo Brasil desse marco? E no caso aqui da Shell, você mencionou, Cristiano, o hidrogênio, né? O Brasil lançou agora um Plano Nacional de Hidrogênio, o governo, né? O que é o negócio de hidrogênio? Quer dizer, o que a Shell já tem no mundo, isso é uma coisa nova, então, aqui, eu estou entendendo assim. E qual é, então, esse plano vai fazer diferença aqui? É isso. Então, obrigado. Quer começar, André? Então, vamos lá. A companhia hoje, o Brasil é uma das, dependendo da métrica que você usa, o Brasil está entre as 3 ou 5 maiores companhias operacionais da Shell no mundo. É um negócio muito forte de exploração e produção, mais de 20% da produção de óleo e gás do Brasil, do grupo Shell vem do Brasil. E na nossa joint venture com a Cosan, a Raízen é um dos 5º ou 6º maior país para essa área de negócio. Nas áreas de renováveis, a gente ainda está começando a jornada, andando muito com a regulamentação, e são novos negócios. Mas o Brasil virou um país extremamente relevante para a Shell nos últimos anos. Falando um pouquinho sobre hidrogênio, né? Hidrogênio tem... Muito se fala sobre hidrogênio, né? Mas eu acho que quem está desenvolvendo e tentando avançar com os projetos está se deparando com as dificuldades e os desafios de implementar o hidrogênio. O Brasil ainda está amadurecendo o marco regulatório, acho que tem um debate grande com a Casa, a Shell já contribuiu com a experiência que a gente tem em outros países, né, daquilo que a gente viu funcionar em outras legislações, que o Brasil tem que repetir, e aquele que a gente viu que não deu certo, que o Brasil tem que evitar colocar na regulamentação. Mas eu vou citar um exemplo de quem está executando no momento um grande projeto de hidrogênio verde na Europa. Um dos maiores projetos de hidrogênio verde sendo construídos na Europa é um projeto da Shell. É um projeto em execução na Holanda, é uma planta de 760 megawatts de energia eólica offshore, que supre um eletrolisador que vai consumir 70%, 80% dessa energia eólica. Quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, e aí eu volto no tema da demanda, como é importante estimular a demanda para a transição energética. A gente conversou com diversos clientes industriais.
E a conversa era: a Shell vai tomar a decisão final de investimento, nós vamos construir um dos maiores eletrolisadores, vamos produzir hidrogênio, parte desse hidrogênio vai ser usado nas nossas próprias operações para baixar a intensidade de carbono das nossas atividades. Vocês querem comprar? E não conseguimos um cliente que assinasse um contrato firme de compra de hidrogênio, porque a conta não está fechando no momento. A companhia, mesmo assim, tomou a decisão de investimento, ela aposta na tecnologia, ela está comprando 100% daquele hidrogênio para as nossas próprias operações, mas eu cito um exemplo hoje, que tem muito falando de hidrogênio, estava conversando com um colega aqui que está desenvolvendo também projetos de hidrogênio, perguntei a ele, vocês estão conseguindo clientes? E é muita dificuldade hoje. O Brasil precisa estimular a demanda, e para isso você precisa de um marco regulatório claro e, às vezes, também incentivos para que grandes clientes industriais façam a migração de gás, por exemplo, para uma nova fonte de energia. Obrigado, Cristiano. André? Vou de trás para frente. Primeiro falar sobre o marco de saneamento. Medidas como essa são muito importantes para o investidor privado no setor de infraestrutura. E foi algo que realmente fez a diferença, continua fazendo, porque te dá maior visibilidade, te dá maior certeza, né, e segurança num setor onde era muito diversificado, as gestões eram municipais, estaduais, né, e não tinha uma norma nacional que pudesse, né, orientar, principalmente quanto à questão do saneamento, que são metas de cumprimento de água, de esgoto, então ficava muito diverso. Com o marco, isso, além de colocar metas, definir metas e prazos, permitiu também que, obrigou, né, que as empresas buscassem esse cumprimento, né, e tanto privadas como estatais, com prazos definidos, aonde permite hoje, principalmente, a entrada do setor do investidor privado na aquisição, contratos de concessão, de PPPs, parcerias com as empresas públicas que antes existiam limitações, né? Então, ele está, eu acho que já estamos 3 anos, houve realmente, no ano passado, nós estávamos até acho que em Londres, João lembra? E saiu a notícia, o senador Pacheco lembra também, né, que saiu a notícia de uma tentativa de mudança também do marco, e o Congresso, mais uma vez, já colocou não. Isso foi discutido muito tempo, não pode ser assim, né? E nos dá essa segurança, né? Então, esse tipo de ações é importante para o setor, nós entendemos isso e vemos com muitos bons olhos, né? Quanto à importância do Brasil para o grupo, eu vou deixar que logo mais o meu presidente André Canários vai falar, então ele, como principal acionista, ele vai comentar, não vou dar spoiler. Obrigado, André. Fábio Carvalho, sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Cristiano. A gente sempre olha a matriz energética do Brasil e sente um orgulho danado, porque a gente tem uma boa participação de energia renovável e ela é crescente. Mas eu queria fazer uma pergunta bem específica, quer dizer, na discussão do próximo bilhão de investimento numa empresa como a Shell, né, de plataforma global, que pode fazer esse investimento aqui no Brasil, mas também pode fazer esse investimento na Ásia, pode fazer esse investimento na África. O que o Brasil traz de hoje vantagens? Quais são os grandes pontos que fortalecem o caso brasileiro nessa decisão, dessa reunião no board para discutir onde vai o próximo bilhão nesse mundo da energia verde, da transição energética? Ótima pergunta, Fábio. O Brasil traz muita coisa boa, né? O Brasil traz, como provocado aqui pelo Dória, 110 anos de participação contínua da companhia no Brasil, com um histórico muito positivo. Isso ajuda bastante, né? O Brasil tem, como já foi colocado também, um benefício, uma dádiva de Deus de ter recursos naturais, seja eles embaixo da terra, como óleo e gás, ou acima da terra, como o sol, o sistema hídrico do Brasil, a energia eólica, que propiciam condições econômicas boas. O Brasil tem uma reputação muito forte ainda de respeito às instituições e respeito aos contratos. Eu trabalho numa companhia que investe no mundo inteiro. E às vezes a gente está aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade pela Shell de morar quase 20 anos fora e fazer negócio em vários continentes, em vários países. A gente é muito crítico do Brasil, mas quando você relativiza
com investimento em outras áreas, o Brasil tem essa estabilidade. Recentemente, o CEO da companhia esteve aqui e num painel, o Moody estava um pouco para baixo e foi ele, o CEO global da companhia, que subiu um pouquinho o Moody, comparando o Brasil com outras jurisdições onde a gente investe. Então, o respeito às instituições, excepcional ouvir de representantes dos 3 poderes hoje, essa integração, essa virada de página que o Brasil fez recentemente, isso fortalece o caso do Brasil. O Brasil tem capital humano de alta qualidade. Isso é uma coisa que eu me deparei na minha carreira indo para fora. Um carioca que saiu do Brasil relativamente cedo, não era o mais autoconfiante, sempre achando que quem estava do meu lado era melhor. E aos poucos, naqueles anos todos, eu fui descobrindo que não, que o brasileiro tem muita qualidade técnica, tem uma cabeça comercial criativa, porque as dificuldades do país fazem com que a gente tenha tenacidade, tenha resiliência, instituições acadêmicas brasileiras são muito fortes, o capital humano brasileiro é muito forte. Então, todas essas variáveis, elas contam a favor do país, elas têm que ser potencializadas, tomando cuidado para que a gente não impacte aqueles outros pontos que eu falei que podem ir contra. Mas tem muita coisa boa do Brasil, sim. Nosso tempo está acabando, mas a gente tem uma pergunta da plateia, por favor. Boa tarde, Romeu da DASA. Desculpa fazer um comentário rápido. É fantástico ver essa mesa de discussão de parcerias, com concessões, PPPs. E na saúde, apenas deixar um desabafo aqui, né? A gente vê que o setor, o SUS faz um trabalho fantástico na atenção primária, com vacinação, médico de família, uma dificuldade tremenda para a atenção secundária e terciária, né? Alta complexidade. E a iniciativa privada faz um trabalho fantástico na atenção secundária e terciária, no dia que o maior lugar ficar doente no mundo é no Brasil. Então, por que não a gente avançar também, poder, nos Estados Unidos, o Medicare, Medicaid, é o maior cliente das operadoras, dos hospitais. Então, a gente poder fazer, a gente faz 400 milhões de exames de sangue por ano, mais que o Chile inteiro. Por que não a gente poder fazer também com qualidade, né, com tecnologia, ter mais discussões para a saúde, a gente poder também estar aqui discutindo um painel desse no futuro? Apenas uma provocação. Não, ótimo. A sugestão está aceita. Talvez, Maurício, se você me permite, eu esqueci um ponto importante que o Brasil tem de muito bom. Grandes grupos empresariais e empresas. Tá? A nossa parceria, citada algumas vezes com a Cosan, é uma parceria vista com muito sucesso no Grupo Shell, um modelo de negócio replicado em outras jurisdições, onde a gente tentou pegar o melhor das duas partes e formar um casamento vitorioso e bem-sucedido, e nós somos o maior parceiro da Petrobras. É uma companhia que é tecnicamente super robusta, super competente, um dos líderes em exploração e produção em águas profundas. Então, a classe empresarial, as grandes corporações brasileiras também contam a nosso favor quando eu vou ao board apresentar um projeto em parceria com eles. Perfeito. Com isso, nós encerramos o painel. Gostaria de agradecer a presença do Cristiano da Costa, presidente da Shell Brasil, do André de Ângelo, do João Dória e do José Roberto Caetano. Obrigado a todos.